Quando a gente fala sobre exercícios resistidos, a gente não pode esquecer do fator segurança. Por isso, nesse vídeo, eu vou falar sobre precaução para os exercícios resistidos, dando uma ênfase para a manobra de Valsalva. Seja bem-vindo ao canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga. Aqui é o nosso espaço para a gente falar sobre exercícios terapêuticos. Quando a gente impõe uma resistência ao movimento, que é a característica principal dos exercícios resistidos, a gente precisa pensar também na questão segurança. Não quer dizer que nas outras modalidades de exercícios terapêuticos a gente também não tenha que se preocupar com isso, mas é que nesse caso, pelo fato da gente impor maior resistência ao movimento, essa preocupação também é maior. Você já ouviu falar no termo manobra de Valsalva? Você pode não ter ouvido falar, mas é um tipo de esforço que com certeza você já fez. A manobra de Valsalva, também chamada como fenômeno de Valsalva, é um esforço expiratório feito contra a glote fechada. É uma manobra que precisa ser evitada durante os exercícios resistidos. Geralmente, a manobra de Valsalva é feita nessa sequência que eu vou descrever. Primeiro, a pessoa faz uma inspiração profunda, em seguida, ela fecha a glote e contrai os músculos abdominais. E por que isso deve ser evitado? A manobra de Valsalva gera um aumento das pressões intraabdominal e intratorácica, e isso gera um aumento abrupto e temporário na pressão arterial. Por que eu comentei que em algum momento você já deve ter feito manobra de Valsalva, mesmo que você não tenha conhecimento sobre esse termo? Porque é um tipo de esforço que a gente faz quando vai evacuar, quando vai tossir. Mas isso não é preocupante porque a gente faz esse esforço durante um curto período de tempo. Agora, quando a gente está falando da prática do exercício resistido, a pessoa, sem perceber, pode realizar a manobra de Valsalva por um período prolongado. E é justamente aí que podem surgir os problemas. A gente percebe que o paciente geralmente faz a manobra de Valsalva quando ele realiza uma contração isométrica e também naqueles exercícios que envolvem intensidades maiores. Nós temos estudos mostrando que o aumento na pressão arterial induzido por uma contração muscular isométrica vai ser proporcional à porcentagem da força máxima voluntária exercida. Apesar da gente associar mais a manobra de Valsalva aos esforços feitos durante a contração isométrica e também na contração excêntrica, né, a isotônica, na fase excêntrica, isso não é exclusividade dessas condições. Em qualquer tipo de exercício resistido, a gente pode observar a execução da manobra de Valsalva. Nós temos também alguns estudos que mostram que o mais preocupante em relação à execução da manobra de Valsalva é a extensão do esforço do que o tipo de contração muscular. Ou seja, a gente tem que se preocupar mais com o tempo, com a duração da manobra de Valsalva, do que com o tipo de exercício que o paciente está fazendo. Agora, eu devo me preocupar com todo mundo que faz exercício resistido e realiza manobra de Valsalva? De uma maneira geral, para a população geral, isso é uma precaução, mas a gente deve se preocupar especialmente com aqueles pacientes que têm história de doença coronariana, infarto do miocárdio, hipertensão arterial e doenças cardíacas no geral. A gente também precisa ter um cuidado, uma atenção especial com o paciente que está fazendo exercícios resistidos, que está vindo de uma cirurgia do sistema nervoso ou de uma cirurgia ocular. Hoje em dia é bastante comum nossos pacientes serem submetidos à cirurgia de catarata e a gente precisa lembrar que no pós-operatório esse tipo de esforço não é recomendado, além, claro, daqueles pacientes que estão vindo de uma cirurgia na região abdominal. Esses são alguns exemplos de situações que inspiram cuidados ainda maiores em relação à manobra de Valsalva e o exercício resistido. Lembrando que quando a gente fala precaução, não é a mesma coisa que contraindicação. Esses pacientes podem e devem fazer exercícios resistidos, salvo raras exceções. De maneira geral, eles vão ter mais benefícios do que riscos. A gente só precisa ter um monitoramento constante em relação à manobra de Valsalva, que deve ser evitada. É importante ter um cuidado especial e fazer uma triagem, uma avaliação minuciosa nesse paciente que é proveniente de uma cirurgia recente
que tem reconhecidamente uma doença cardiovascular. O mais prudente nesses casos é começar com intensidades baixas, trabalhar com intensidades que vão em torno de 30 a 40% de um RM e aumentar a intensidade progressivamente, fazendo esse monitoramento constante e mantendo uma comunicação com o médico que está tratando desse paciente. Agora, como que eu vou falar para o meu paciente não faça manobra de valsalva? Eu preciso adaptar minha comunicação a fim de que ele entenda de fato o que precisa ser feito e o que tem que ser evitado. Então, antes de começar o exercício, seria interessante você explicar para ele por que ele não deve prender a respiração. E durante a prática, você pode reforçar esse recado falando para ele: respire normalmente, procure não prender o ar, são algumas sugestões. Você também pode pedir para o paciente respirar de uma maneira rítmica, você pode encorajá-lo a contar ou falar enquanto está fazendo o exercício e sempre monitorar esses pacientes de alto risco para que eles não cheguem num nível elevado de intensidade. Eles não devem se exercitar sendo submetidos a exercícios de alta intensidade. Já que a gente está falando de precaução e de segurança durante o exercício resistido, eu quero acrescentar aqui algumas orientações gerais que você deve dar ao seu paciente a fim de promover um ambiente mais seguro e uma prática com mais benefícios e menos riscos. Controle o ambiente onde está sendo realizado o exercício resistido. Mantenha uma temperatura agradável, confortável, principalmente se os exercícios são de maior intensidade. Oriente o paciente a usar roupas que sejam mais confortáveis, que vão facilitar a dissipação do calor e que permitam o suor se evaporar. Lembre o paciente de que não é normal sentir dor durante o exercício e, se ele sentir, ele deve comunicar ao fisioterapeuta imediatamente. Se o seu paciente está passando por um período de recuperação muscular, evite trabalhar com exercícios excêntricos ou exercícios de alta intensidade. Tenha uma atenção especial quando você prescrever e acompanhar exercícios terapêuticos para crianças e idosos. Fique atento também se o seu paciente está fazendo movimentos compensatórios, como a gente fala popularmente quando ele está roubando, né? Ele compensa algum movimento que ele não consegue fazer, movimentando outro segmento corporal. Se isso estiver acontecendo, é hora de pausar o exercício, fazer a correção, a orientação necessária e depois recomeçar a atividade. Um detalhe que muitas vezes é esquecido: fique atento a todos os medicamentos que seu paciente está tomando. Anote os princípios ativos, pesquise, leia a bula de cada um deles, entenda quais são os possíveis efeitos colaterais. Nós temos vários efeitos colaterais que podem afetar a qualidade dos movimentos, principalmente se seu paciente é idoso, se é amputado, se ele tem alguma condição especial de saúde. Fique muito atento em relação a essa questão dos medicamentos. Muitas vezes o paciente está fazendo exercício deitado, em decúbito dorsal, por exemplo, e o fisioterapeuta pede para ele se levantar rapidamente. Isso pode proporcionar um quadro de hipotensão postural. E existem alguns medicamentos que vão reforçar esse efeito. Então a gente precisa ter conhecimento disso também. Existem outros medicamentos que diminuem os reflexos, outros que vão deixar o paciente sonolento. Quando a gente fala, por exemplo, de fibromialgia, existem medicamentos que geram esses efeitos colaterais. A gente precisa estar ciente desses possíveis efeitos, monitorar o paciente a todo instante e procurar fazer adaptações no ambiente e na prescrição, caso seja necessário. Outra questão importante: quando você está prescrevendo os exercícios terapêuticos para o seu paciente, verifique se você não está colocando séries excessivas ou frequências excessivas, né? Por exemplo, o paciente faz exercícios com você várias vezes na semana. Fique atento em relação à diversificação desses grupos musculares que estão sendo exercitados, a fim de que não seja produzida uma fadiga muscular. Coloque momentos de repouso oportunos para que esse paciente tenha uma condição fisiológica que favoreça a sua recuperação. Além de todas as orientações prévias que a gente deve dar ao nosso paciente antes de começar os exercícios resistidos, a gente ainda assim precisa monitorá-los a cada momento dessa prática e interromper imediatamente se o nosso paciente apresentar tontura, falta de coordenação, uma fraqueza súbita ou se ele relatar algum tipo de dor.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele possa ajudar mais pessoas e para que a gente possa trabalhar cada vez com mais segurança com os nossos pacientes. Um grande abraço e até a próxima!